Dar alguns avisos, tá bom? A gente quer avisar que nós temos a venda do nosso bazar, a venda dos livros, a venda dos lanches, que são todas para a gente curtir aos recursos da casa. Então, quem sentir a vontade, quiser conhecer a nossa livraria, o bazar, pode ficar à vontade lá fora, tá bom? Agora, no segundo semestre, nós temos algumas mudanças na atividade. O horário da palestra está sendo às 18h30, aos sábados. E os nossos estudos começam a partir das 16 horas. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser saber um pouco mais sobre os estudos, pode ficar à vontade na recepção, tá bom? Em especial, nós temos o aviso do nosso café fraterno, que vai ser dia 27 de setembro. O custo, tudo que a gente arrecadar vai ser voltado para a compra da nossa geladeira, que a gente está precisando. Então, quem sentir à vontade, vai ser dia 27, tá bom? O pessoal que está em tratamento de passe, pode passar na recepção e colocar o nome. E antes de iniciar, a gente vai ler um trechinho aqui do livro Minuto de Sabedoria, da mensagem do número 143. Não desanimes, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, e todas as nuvens da existência também não hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Então, convido todos a fechar os olhos, se assim sentirem à vontade, para a gente fazer a nossa prece inicial. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui todos reunidos. Agradecer pela oportunidade de conhecimento e pedir também que a espiritualidade amiga, que Jesus possa nos abençoar, em especial hoje o nosso irmão Célio, que irá proferir as palavras do Evangelho aos nossos corações. Então, Senhor Jesus, permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Agora, com o Célio. Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, a quem nos acompanha pelas redes sociais. E hoje o nosso tema é Calma e Fé, medicamentos sagrados nas horas de aflição. Todos nós temos dias bons e dias não muito bons. E a própria doutrina espírita nos ensina que todas essas vivências no corpo físico vão ser semeadas de dores. E essas dores, o objetivo maior é a nossa evolução. Mas a condução desses momentos é essencial para a nossa saúde, tanto física quanto mental e espiritual. E diante dessas situações, se houver alguma possibilidade da enfermidade bater a nossa porta, os medicamentos que a doutrina ensina é calma e fé. E esses dias eu, realizando esse estudo, chegou até mim uma palestra do Haroldo Dutra Dias, dizendo o seguinte, que fé é relacionamento. E naquela fala dele, ele explicava que esse relacionamento é essa proximidade com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. E a fé, da mesma forma que o relacionamento, ela precisa ser alimentada. Por quê? Quando nos relacionamos com os nossos amigos, o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nós precisamos demonstrar o amor, demonstrar a preocupação, demonstrar o afeto. E a fé é isso. É você buscar a Deus nesses momentos de ansiedade, de aflição, de medo. Porque a Ele compete esse remédio da alma. E quando a gente fala de fé e de relacionamento, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é justamente você entregar a Jesus
todos os seus problemas. E nesses estudos a gente tem contato com palestras maravilhosas e Divaldo traz uma vivência que ele disse assim, que Joana, né, a mentora espiritual dele, ensinou para ele, que nos momentos mais difíceis ele se imaginasse na margem do mar da Galileia, esperando o Cristo chegar até perto dele. E naquele momento, ele se recostasse no ombro do Cristo e ali ele dissesse, contasse, externasse todos os seus medos, sua ansiedade, suas dores. Não que ele não saiba das nossas, ele sabe até mais do que a gente mesmo, porque que a gente está passando por determinadas situações hoje. Mas você externar para o Cristo, pedir o consolo, a ajuda, é você receber diante da sua fé a resposta, o consolo e a ajuda. Então vivemos num mundo em que a pressa, a cobrança, a ansiedade adoece emocionalmente todos nós. E essa reflexão, ela vem oferecer justamente esses recursos para cultivar essa paz interior. A partir do momento que eu sei que tenho uma inteligência suprema guiando todos os meus passos, eu confio que eu vou conseguir ultrapassar e vencer todos esses problemas. Então a calma é acreditar que eu vou conseguir. E a fé é eu ter a certeza. E aí eu trago para a gente essa reflexão de 3 momentos bíblicos que o próprio Cristo nos permite conhecer. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, que é justamente o momento da pesca milagrosa. Os discípulos passaram a noite, no mar da Galileia e não pescaram nada. Começaram a ficar desmotivados. Começaram a duvidar. E Jesus recorre a Jesus, Senhor, mas não pescamos nada. E naquele último momento, ele diz para lançar novamente a rede. E aí eles têm o milagre da quantidade imensa de peixes que eles conseguem pescar. E quais as lições que a gente traz desse milagre? Primeiro, a calma, a insistência de passar a noite esperando, de passar todo aquele momento refletindo. E isso nos ensina que a tempestade, ela dura um certo período, mas ela vai passar. Então a calma é essa reflexão de você esperar essa tempestade passar e esperar o milagre acontecer. E a fé os levou até o Cristo, que mesmo sem muitas vezes a gente acreditar na resolução desses problemas, a nossa fé ela deve ser sempre maior. Como a Mica leu agora na mensagem, na hora do início, da nossa fala, a gente não pode parar no primeiro degrau. Por quê? Somos testados a todo momento por nós mesmos. É porque o Cristo, a espiritualidade testa? Não. Somos nós. A gente tem que entender e aplicar uma coisa chamada de autorresponsabilidade. Se na primeira adversidade eu desisto, o problema não é a adversidade, o problema sou eu. Eu tenho que me fortalecer. Por que eu preciso me fortalecer? Porque as provações elas vão continuar acontecendo. Você ter fé não significa que você vai passar a vida sem sofrer. Se a gente está aqui nesse mundo, a gente está para evoluir espiritualmente. E não tem como você passar por esse mundo de provas e expiações sem enfrentar esses momentos difíceis. Então a fé, ela vai nos colocando
a possibilidade de ultrapassar de uma maneira mais confiante. E aí a fé levou os discípulos a entender que o Cristo conseguiria resolver aquele problema. Então essa fé, ela abre portas, né? A calma e a fé foi primordial para ultrapassar aquele momento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ainda tem a possibilidade de saber que a fé, ela é ativa, ela é confiante e ela é capaz de vencer obstáculos. Não pela força humana, mas pela confiança e a força divina. Por quê? Procuremos Deus, procuremos o Cristo dentro do nosso coração, porque o Cristo é amor. E ao entendermos que a gente pode estar confiando no Cristo, nesse amor divino, a gente vai superando com calma todos esses obstáculos. Então, quando a gente se sentir, triste, fracassado, com medo, ansioso, diante de vários problemas que nos cercam diariamente, a gente tem que pensar nesses dois medicamentos, calma e fé. A calma, ela nos preserva do desespero, porque diante de uma situação, o desespero ele não resolve, ele pode até piorar. Então a calma nos preserva do desespero e a fé nos dá coragem para tentar de novo, e de novo, e de novo, confiando no amparo divino e no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso. E aí muitas vezes a gente escuta dos próprios familiares, quando a gente é adolescente, é mais jovem, escuta do pai, da mãe, do avô, da avó, daquela pessoa com quem a gente convive, que tem mais sabedoria, e que diz assim: o que Deus está preparando para você é melhor até do que o que você acha que é. Então a gente não conhece a vontade de Deus, a gente conhece a nossa vontade e o nosso imediatismo. Então é por isso que a gente tem que ter calma e fé, entender que a vontade divina é sempre melhor e maior do que a nossa. E o outro exemplo que a gente traz é a tempestade, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vai narrar a tempestade onde os discípulos praticamente vão se afogar, o barco vai afundar. E Cristo, mais uma vez, na sua calma, na sua plenitude, na sua divindade, estava tranquilo, dormia tranquilo. E os discípulos, com medo, apavorados, clamam por ele: Senhor, o barco vai afundar. Imediatamente ele vai e diz: cala-te, aquieta-te. E imediatamente o mar revolto fica sereno. Tem dois ensinamentos nessa passagem bíblica. Primeiro, que o Cristo, muitas vezes, diante das adversidades que vivenciamos, ele nos observa. Ele não nos abandona, mas ele nos observa. Se a gente já aprendeu a lição, se a gente sabe como proceder diante daquela dificuldade, se a gente já entendeu que é preciso ter calma, confiança e fé, e ele silencia, porque, como a gente sabe, durante uma prova, muitas vezes o professor fica quieto, mas ele não nos abandona. E na hora que os discípulos chamam por ele, ele fala: aquieta-te, eu estou convosco. Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos que não são bons. Mas essa lição ela traz
essencialmente os remédios da alma, que eu tenho que perceber quando a minha responsabilidade, o meu entendimento vai suportar, como ele vai suportar e como eu devo proceder. E diante do desespero, acalmar meu coração, deitar minha cabeça no ombro do Cristo e confessar para Ele as minhas dores, que Ele já conhece, mas que eu preciso dizer. Então, essa calma e essa fé que foi colocada como remédio para a alma é justamente a possibilidade que a gente tem desse relacionamento com Cristo, com a espiritualidade, da confiança. Quando você se relaciona com uma pessoa, você tem um esposo, uma esposa, ou seu filho, qual é a principal característica de um relacionamento saudável? É a confiança. Se eu confesso a um amigo os meus segredos mais obscuros, eu confio nesse amigo, não é assim? Coisas que a gente muitas vezes não diz para ninguém, mas tem aquela pessoa que a gente confia. Então, relacionamento é confiança. E é essa confiança que a gente deve buscar no Cristo, porque a fé é relacionamento. E ela precisa ser diária. Eu preciso entender que Ele me sustenta diariamente. Por quê? Porque é ela que nos dá equilíbrio em meio às crises. Lembrando que a tempestade ela é passageira. Então, o equilíbrio é que vai nos manter numa condição saudável. Todo exagero reflete uma falta. Todo exagero reflete uma falta. Se você tem um ciúme em demasia de algum amigo ou de alguém com quem você se relaciona, muitas vezes a falta está em você, está em mim. E eu tenho que entender que todo exagero reflete alguma falta. Os vícios que nos acometem, a ansiedade, o desespero. E o lugar mais difícil, pessoal, que eu acredito, de estarmos, não é no lugar do outro, mas é dentro da gente. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu aponto todos os defeitos do outro. Eu posso chegar e dizer para a Mica, para a Clara, para o Renê, para o Caio, todos, listar todos os defeitos deles, que são meus amigos, eu me relaciono com eles. E os meus defeitos, eu consigo fazer isso? Eu consigo saber onde é que está a minha maior falta? Porque a partir do momento que eu entendo essa falta e esse defeito, eu posso também acalmar essa falta, porque eu compreendi. E a compreensão é o primeiro passo para a gente buscar uma mudança. Porque se aquilo te incomoda no outro, ele está em você. Se aquilo me incomoda na Clara, pode ser que esteja em mim. E eu estou refletindo nela. São as questões da própria psicologia, né? Que explica. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, buscais e achareis, a própria doutrina ela vem abrir os nossos olhos e tentar dissipar, né? Todas essas trevas, essa obscuridade do próprio fanatismo, da inquietação moral, né? Da própria superstição
relacionada à fé. E vem trazer compreensão sobre a verdade. E a verdade é aquela que a gente busca diariamente. Então, para eu entender meus medos, minha ansiedade, minha desistência no primeiro degrau, como a mensagem que a Mica leu no início, é interessante que eu possa me entender. Então, a calma é usada como um tranquilizante para esse coração aflito. Quantas vezes durante o dia o nosso coração não fica aflito pelas incertezas da vida, pela incerteza do futuro, do dia seguinte? Naquele momento que a incerteza, muitas vezes ela chega na hora que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, é importante você fazer um caminho de volta para você mesmo. E aí eu sugiro a dica, que a Joana de Anjos sugeriu para o Divaldo, que nesses momentos ele se imaginasse no mar da Galileia, à espera do Cristo. E quando ele encontrasse com o Cristo, ele depositasse a cabeça no ombro e falasse de suas inquietações. Porque ali, naquele momento, você também está fazendo uma prece. A prece, ela não precisa ser algo falado. Ela pode ser algo pensado, refletido. Porque a espiritualidade, ela vai receber essa prece. Porque o Cristo, que conhece o nosso coração melhor do que a gente, ele vai entender. E se ele ficar em silêncio, como ele ficou nesses exemplos bíblicos, é porque ele quer que você entenda essa prova, ressignifique o seu coração, mas que não desista. Porque é justamente o que os discípulos fizeram, os apóstolos do Cristo fizeram. Quando Jesus chama Simão Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, eles deixam tudo e seguem o Cristo. E são pescadores, e são pessoas simples. E é nesse momento que eles aceitam o convite sem nenhuma garantia, uma das maiores demonstrações de fé e de esperança. Porque o que a gente busca é a esperança. Por isso que durante algumas situações você vai estar sempre voltado para a tua espiritualidade, na esperança que aquela situação se resolva. E vai se resolver. Se você depositar essa fé, se você acreditar com todo o teu coração, ela se resolve no tempo do Cristo. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda tem a seguinte passagem, o capítulo Sede Perfeitos. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Seguir o Cristo é um convite constante para nos transformarmos. E essa transformação, ela passa pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa insegurança, pelo nosso individualismo. Porque são características implícitas a praticamente todos os seres humanos. Nesses dias, nas nossas conversas, nas nossas formações,
Nossa amiga aqui no centro disse, final de semana passada, acho que foi, algo que me fez passar a semana refletindo, que é o servir. O servir. A gente às vezes tem muita dificuldade de servir. Quando alguém chega pra gente e diz assim, eu queria que você me fizesse um favor, a gente já fica com medo. Qual vai ser esse favor? Meu Deus do céu. Né? Que favor é esse? Porque a gente ainda é muito imperfeito, a gente tem medo de servir. Muitas vezes a gente não quer tirar 1 hora, 2 do dia para servir. Mas a gente esquece que a nossa trajetória espiritual é de servir. O Cristo veio há 2000 anos para mostrar o servir. Porque quando a gente ultrapassar essa encarnação, voltar para o mundo espiritual, o trabalho continua. Quem conhece a doutrina espírita sabe que o trabalho continua. E é um trabalho que você não vai ter uma remuneração. Esse trabalho vai ser o quê? O servir. E o servir, ele não vai tirar folga, não vai tirar férias, não tem final de semana, não tem feriado. Então observe como a gente é imperfeito, como a gente está atrasado nesse processo. E o servir muitas vezes, como eu já falei aqui, é você acolher, é você não julgar, é você dar uma palavra de consolo. Isso também é servir. Aquele teu irmão, aquele teu amigo, aquela pessoa da tua família que chega em uma situação de ansiedade, de depressão, acolha aquele sentimento, não invalide aquele sentimento, porque não é algo que ela escolheu. Ela está passando por um processo de adoecimento. Então, quando a gente tem alguém na família da gente passando por ansiedade, por depressão, ou por outra situação em que o espírito está doente, não só o corpo físico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar a caridade do acolhimento, do ouvido que não julga. E aí, posteriormente, a gente vai buscar os médicos, os remédios, porque a gente também não pode invalidar a ciência. A doutrina espírita, ela é justamente isso. É a ciência, é a religião, né? É a ideologia, é a fé racionalizada. Então eu tenho que entender que aquele meu irmão, naquele processo, pode ser que ele esteja fraquejando, mas eu tenho como obrigação cristã de acolher. Porque é justamente isso que as pessoas, no seu individualismo, estão esquecendo. Eu vou julgar, eu vou dizer que é besteira, eu vou dizer que tem gente passando coisa muito pior. Tem. Mas é aí que está o remédio. A gente verifica o remédio da calma, da fé e da caridade. A partir daquele momento que aquele meu irmão ele tem a possibilidade de entrar num grupo que pratica caridade, ele vai entender por ele mesmo que a dor do outro pode ser maior do que a dele, ou que ele pode, com a dor dele, ajudar outras pessoas que passam por aquele mesmo problema. Então ele está sendo caritativo, ele está indo atrás do remédio do Cristo, porque o remédio do Cristo é o amor e a caridade. São as ferramentas. Então a calma, a fé, a caridade são medicamentos. Essa pesca, né, milagrosa,
ensina que a fé é esperança renovada diante das derrotas. Então eu vou passar uma noite inteira esperando, como os apóstolos, como os pescadores. Mas eu sei que no raiar do dia, a luz do Cristo vai iluminar a minha alma e trazer o remédio que eu preciso. E muitas vezes, o remédio que eu preciso não é o remédio que eu conheço. Não é o remédio que eu conheço. E aí eu acho que todo mundo deve ter passado por isso. Você quer muito uma coisa, muito. Eu quero muito um emprego, eu quero muito um concurso. Às vezes você quer muito uma pessoa. Mas não acontece da maneira que você quer. Aquele emprego não vem, aquele concurso não acontece. Mas se você fez tudo que estava ao seu alcance e não aconteceu, é porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então, isso é a demonstração da nossa fé. Porque o que eu conheço vai só até poucos metros, até poucos dias na minha frente. Mas o que o Cristo conhece são todas as minhas existências, todos os meus defeitos, os meus merecimentos, a minha necessidade real. Então, talvez o que eu queira não seja o melhor para mim naquele momento. Entender isso é ter calma e é ter fé. Porque essa tempestade que a gente vivencia no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a hora que a gente levanta, é a demonstração da fé na segurança nos planos divinos. E o chamado dos discípulos revela que a fé é coragem. A gente precisa ter muita coragem para colocar esse relacionamento em prática. Porque a gente vai abdicar da nossa ansiedade. A gente vai abdicar da nossa inquietação. E como é ser um ser humano sem ansiedade, sem inquietação, sem ter medo do futuro? Como é viver num planeta de provas e expiações sem ter medo do futuro? Sem estar se questionando a cada minuto o que vai acontecer. Então, talvez isso é que seja a nossa maior provação, a fé. Por isso que muitas vezes quando a gente faz uma prece, na prece a gente diz: Senhor, aumentai a minha fé, porque minha fé ela é vacilante. Quando a coisa não sai do jeito que eu quero, eu questiono a Deus. E se eu questiono, minha fé vacilou. Porque naquele momento eu deixei a ansiedade, o medo tomar conta de mim. Então, esse chamado da fé é para todos nós, para aliviar essa ansiedade, para fortalecer o espírito e para nos colocar em sintonia com Deus e com Cristo. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que as dores não são
castigos, mas oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. E a calma diante da dor ajuda a suportar e compreender. Mas a gente só consegue suportar e compreender a dor se a nossa fé ela for viva e vivida diariamente. Viva e vivida diariamente. Porque a dor, ela vai mexer justamente naquele local de segurança, naquele local de ansiedade e naquele local de medo. No capítulo 19, também do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, o capítulo é: a fé transporta montanhas. Então ele coloca: a fé não é apenas crença, mas confiança ativa em Deus, capaz de nos dar força para superar obstáculos que pareciam impossíveis. Então a fé é confiança ativa. E lá na prece número 26, no final do Evangelho, é para você ou para a gente ler nas aflições da vida. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que são só preces. Quem conhece o Evangelho pode tirar um momento e ir buscar. Então, o número 26, lá no capítulo já 28, que são as preces, tem lá, nas aflições da vida. Então, se você está num momento que não consegue verbalizar a sua maneira, você pode ler essa prece. Só lembrando que o Cristo nos escuta de qualquer forma. Se naquele teu momento de angústia você também só consegue derramar lágrimas, ele também vai entender como uma prece. Na Bíblia, a gente tem várias passagens, mas Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34, Jesus ensina a não nos preocuparmos excessivamente com amanhã, pois Deus cuida de cada detalhe. Mas entender que Deus cuida de cada detalhe é vivenciar essa fé. Mas na frente, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, eu pedi licença para ler. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seu espírito, suas mentes, seus corações. É esse chamado, quando ele diz: aquieta-te, aquieta-te. Deus está contigo, Deus está conosco. E a paz vivenciada pela palavra do Cristo é a certeza que os dias melhores virão. Os dias melhores virão. Então, aquela ansiedade, aquela inquietação, ela tem um dia e uma hora. À noite, ela acontece, mas o dia também, ele nasce. O sol sempre nasce. Por mais difícil que a gente passe, a gente tem que ter a certeza desse nascer do sol. O próprio Chico, ele recebia muitas críticas, muitos ataques, calúnias, mas ele nunca perdeu a calma. Ele se manteve firme na fé. E é claro que a gente nem pode se comparar com o Chico Xavier. A gente está muito distante ainda.
Mas a gente pode pegar os bons exemplos como ensinamento. Porque o que causa o desequilíbrio é você não tirar os bons exemplos, não tirar as boas imagens, ou não perceber o que pode fazer de bom quando estiver com o próximo, com o semelhante. Porque os desafios, eles acontecem a cada instante. O próprio Allan Kardec, a codificação da doutrina espírita, ele teve calma e foi fiel, porque ele também sofreu perseguições religiosas, intelectuais, mas ele perseverou. A missão dele ele abraçou, e naquela missão ele sabia que não ia ser fácil, mas ele confiou, ele teve fé. As pessoas que muitas vezes perdem o emprego, né, enfrentam adoecimentos, tem situações, fim de relacionamentos, né, são situações que vêm com provação. Principalmente quem é autônomo. O Brasil vive um momento de incertezas. O mundo vive esse momento de incertezas, de guerras. Um limiar, digamos assim, preocupante, até para as próximas gerações. Mas se eu me deixar abater pelo que o mundo me mostra, eu vou adoecer mentalmente. Se eu for fazer um concurso e me preocupar só com o resultado do concurso e não com o trajeto do concurso, eu vou adoecer mentalmente. E aonde é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar no momento presente, trabalhando aquele meu desafio diariamente. Então eu tenho que ter calma. A reflexão é: qual a nossa inquietação hoje? Qual a nossa inquietação hoje? Qual a minha preocupação hoje? O que eu posso fazer por ela hoje? Depende de mim? Se não depende de mim, eu posso colocar na mão do Cristo? Porque muitas vezes aquela dor não depende de mim. E eu não sei onde eu coloco. Se ela ficar guardada, ela pode me adoecer. Mas eu posso transferir para quem pode resolver. Quem é que pode resolver? Muitas vezes só quem pode resolver é o Cristo. Porque eu, diante da minha pequenez ou da minha ignorância, eu não sei como eu vou conseguir resolver. E aí vem a prece diária, o momento de oração, a prática do Evangelho, a prática da gratidão. Senhor, eu não sei o que Tu queres comigo, mas eu agradeço por confiar em mim para eu passar por esse momento tão difícil. Então eu tenho que agradecer por passar. A gente caminha, a gente passa. Tudo passa, né? A gente passa. Então eu tenho que agradecer até por essas dores que vão lapidando o meu espírito, aparando essas arestas que eu vim para ser aparado aqui na terra. Esse burilamento que essa encarnação está me trazendo. Qual é o ensinamento que eu tenho que levar dessa encarnação? Quais são as pessoas que estão na minha convivência que me fazem procurar lá no meu íntimo as situações que mais me desequilibram, que mais me testam? Quais são aquelas
aquelas pessoas e quais são aquelas características em mim que eu preciso melhorar. Então é esse burilamento, muitas vezes, que essa dor quer trazer. Se eu não passei no concurso, por que eu não passei? Eu estudei, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu preciso fazer mais. Se aquela pessoa com quem eu convivo, eu tenho um atrito diariamente, qual é o ponto desse atrito? Aonde é que a gente não se dá bem? Por que é? Qual é a palavra que eu digo? Qual é o ato que eu faço? Eu tenho que trazer para mim. Eu não posso colocar essa responsabilidade toda no outro. E aí vem uma palavra que muitas vezes a gente diz sem saber a importância dela, que é a paciência. E que volta para a calma. A paciência, a calma, ela é caridade. Ela é caridade para aquela pessoa que convive com você e que você não consegue mudar aquela característica nela, mas que constantemente você se machuca com ela. Então, esse chamado é justamente para isso, para a gente lapidar esse espírito imperfeito, através da prece, da caridade, da fé, as próprias leituras, né, do próprio Evangelho. É uma forma reflexiva para a gente chamar a nossa autorresponsabilidade para o nosso melhoramento. Então a vida ela é cheia de aflições. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma mensagem tão maravilhosa, porque eu sei onde eu posso depositar todo esse meu cansaço. Quando a gente internaliza isso, muita dessa dor, desse cansaço, ele encontra morada. Para que o Cristo consiga depositar nessa dor e nesse cansaço o remédio do alto, segundo o nosso merecimento. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu pergunto, quem de nós não se sente cansado? Quem de nós não se sente sobrecarregado? Às vezes, constantemente, diariamente. E aí, nesse mundo que a gente vive hoje, de tanta informação, de tanta correria, a maioria das pessoas já acorda cansada. Parece que não dorme. Então, não é só um cansaço físico, é um cansaço espiritual. É um cansaço espiritual. Porque naquele momento que você deitou, você não conseguiu desligar a sua mente das preocupações, da ansiedade, da dor, do medo, da raiva, da mágoa, das aflições do nosso dia a dia. Então, quando isso acontece, a gente acorda fisicamente, mas o nosso espírito não dorme. Ele vivencia constantemente aqueles sentimentos. E aí o cansaço ele vem. E nessa passagem do Cristo, é importante a gente entender que Jesus é o médico das almas. Ele é o médico das almas. Ele nos oferece os remédios: calma, fé, amor, caridade. Porque somos imperfeitos e não conseguimos, muitas vezes, resolver sozinhos todas essas aflições que nos causam esse cansaço. Mas o próprio Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. E se, a partir de hoje, quando a gente for deitar a cabeça no travesseiro, refletir sobre essa passagem, talvez a gente já consiga vivenciar esse alívio na manhã seguinte. Porque eu vou entregar ao Cristo todas as minhas dores, todos os meus medos, inquietações, mágoas, raiva, angústia, ansiedade. Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues, porque Tu me conheces melhor do que eu mesmo. De acordo com o meu merecimento, me possibilita o remédio bendito para todas essas dores, para esse cansaço, porque Tu mesmo disseste: vinde a mim e eu vos aliviarei. E essa nossa mensagem a gente quer deixar principalmente para quem vivencia essa dor, e cada um sabe da sua dor. Muito obrigada. Boa noite. Então vamos agradecer a nossa irmã Lucélia por sua palestra, por suas palavras, possam tocar os nossos corações. E agora a gente vai para a nossa irradiação.